Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai continuar trabalhando com o Git para poder fazer a gestão de projetos de desenvolvimento de software. Lá no ambiente virtual nosso, dentro aqui de semana 3, versionamento com Git, a gente tem um material lá que chama tutorial aula Git. Nesse arquivo, que é o nosso tutorial aula Git, ele está sendo adicionado conforme a gente vai vendo os conteúdos. Então, ele vai aumentando lá. Então, ele já está atualizado. O que a gente vai trabalhar hoje é com branches ou com ramificações e entender o que é o processo de pull request, que foi aquele videozinho, aquele vídeo material que eu enviei para vocês no WhatsApp, que eu pedi para vocês verem ele antes da aula. Então a gente vai entender esse processo, como que o Git trabalha com essas ramificações, por que a gente precisa utilizar essas ramificações. Vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a trabalhar. Beleza. Lá no nosso projeto Git, a gente já tem tá o Pedro como colaborador lá. Eu coloquei a minha filha também como colaboradora do projeto aqui, para que eu possa fazer essa prática mostrando o outro lado também. E se alguém quiser ficar como colaborador lá no projeto, só para a gente poder fazer um exemplo, se tiver mais alguém, eu adiciono aqui. Só destravar o microfone e fala aí que eu adiciono. E a ideia é que vocês consigam fazer isso com a dupla de vocês. Então, no nosso ambiente virtual tem esse material que a gente está trabalhando, que ele está desde o começo, que é um tutorial do Git. Então, para quem não conseguiu seguir anteriormente, está um passo a passo aqui. Então, de tudo que a gente vem fazendo e das práticas que a gente vem fazendo, desde a parte de configuração, que isso aqui vai ser muito importante, principalmente se você está com 2 usuários na máquina. No caso aqui, eu vou fazer o exemplo, eu tenho o meu usuário global e eu vou ter que configurar o meu usuário local aqui. E aqui está a parte de criação de repositório, quando a gente submete. Aí depois tem a parte de ativando o GitHub Pages, que a gente já fez isso. Tem a parte de colaboração, que é adicionar um colaborador. Então, se a gente olhar lá no projeto nosso, que é o que a gente está trabalhando, aqui que é o aula Git. Tem até um enxu aqui, foi eu que criei ela, será? Ah, tá, foi o Pedro que ele respondeu aqui. Se a gente vir aqui em Settings, gerenciar acesso, quem está acessando o projeto aqui enquanto colaborador, que pode fazer, pode atualizar o nosso projeto, tá a minha filha aqui, que eu coloquei o usuário dela, e tá o Pedrão. Então, a ideia é que o Pedro vai fazer na máquina dele, e eu vou usar o usuário aqui da minha filha para conseguir fazer na minha máquina, para vocês poderem ver exatamente o que é a colaboração. Então, vamos pensar nesse projeto aqui, ó. Ele é um projeto maior, como vocês têm, e o master aqui é a nossa área de produção. Ou seja, a gente já desenvolveu o projeto está rodando, a gente entregou. É uma versão funcional já do projeto. E quando a gente vai fazer qualquer tipo de alteração, a gente não vai alterar e mandar isso direto para a master, que é o chamado comitar na master. Por que a gente não vai comitar na master? Porque existe uma escala quando a gente atualiza, quando eu crio qualquer recurso. Então, se você é um desenvolvedor que entrou na empresa, geralmente qual vai ser o fluxo? Você vai fazer alguma coisa, você vai subir essa branch, e aí vai ter o pessoal da área de teste, vai testar isso, vai passar para um desenvolvedor mais experiente, e depois isso vai subir, que é as nossas branches aqui. Então, no caso que a gente tem uma branch só, que é uma ramificação do meu projeto, que é a master. Então, existe uma regra, e até o Pedro falou aqui, ó, é o primeiro mandamento, não comitarás na master. Então, você não submete um projeto, as alterações do projeto na master. A master, por padrão, ela é a ramificação onde as coisas estão funcionando. E você não comita na master. Ah, mas como que eu faço então? Então, por isso que existe esse conceito de ramificações. Então, você pode criar uma ramificação para uma funcionalidade, você vai mandar
essa ramificação. Então, ela vai passar pelo processo de teste, vai passar pelo processo de análise de um desenvolvedor que está no nível acima seu, por exemplo, o gerente do projeto ali, a galera do teste pegou, baixou, testou, depois o gerente do projeto viu que está tudo ok, aí ele vai mesclar essas alterações dessa ramificação que você fez com a master. Então, é esse o fluxo. Então, o que a gente faz? A gente cria os chamados brands, ou seja, essas ramificações dentro do nosso projeto de desenvolvimento. Então, vamos pensar aqui que eu vou criar uma ramificação específica que a minha filha ela vai trabalhar. Então, vou criar uma ramificação Ana Dev e o Pedro vai criar uma ramificação Pedro Dev. E aí, na hora que o Pedro mandar, vai aparecer mais ramificações aqui. Eu, como gerente de projeto, o projeto aqui é meu, eu que estou como gestor dele, eu vou olhar, não, tá tudo ok. Se tiver ok, eu já faço o merge. Se não tiver ok, eu vou lá, vou comentar para o Pedro, vou devolver, o Pedro vai olhar isso, vai arrumar, fazer um novo commit na branch dele, na ramificação dele, para depois eu olhar de novo, passar por teste, o gerente do projeto olhar, e aí fazer o merge. Então, essa é a ideia. Se vocês assistiram a videoaula que eu enviei lá no grupo, vocês conseguiram entender essa ideia de maneira geral. A gente já viu a parte de colaboração, e agora a gente vai falar com brands. Eu coloquei aqui a referência, é um link aqui da Kaelon, tem muito conteúdo falando. Então, depois que a gente libera o nosso código da aplicação para o cliente, logicamente a gente vai ter que continuar melhorando a funcionalidade, fazendo alteração. Então, pensa, você tem uma entrega. Eu entreguei para o cliente e agora está funcionando. O cliente precisava cadastrar e ver o relatório de cadastro dele. Só que eu continuo atualizando o sistema. Eu vou comitar isso dentro da master? Não, porque a master é o que está funcionando. Então, a gente cria uma ramificação. Essa ramificação, você desenvolve nela. Depois, testou, tá tudo ok? Merge essa ramificação com o principal. E depois continua o desenvolvimento. E eu posso ter quantos brands forem necessários. Então, para que eu não precise ficar comitando na master, ou seja, enviando minhas alterações lá onde que está funcionando realmente, o Git tem essa funcionalidade de brands. Esses brands é o que a gente chama de linhas independentes de desenvolvimento, aonde qualquer um pode trabalhar livremente e depois que tudo tiver ok, você vai submeter isso e vai fazer o nosso famoso pull request, que é uma das tarefas mais comuns para o desenvolvedor. Ou seja, quem está no nível acima de desenvolvimento vai ficar revisando o que a galera fez. Mas você entrou numa empresa, você vai trabalhar como júnior ou como trainee, como aprendiz lá, e vai te dar uma tarefa, você tem que fazer tal funcionalidade, você tem que criar esse componente, você tem que fazer alteração nisso aqui. Beleza, você vai alterar, você vai ter a tua brand, você vai submeter, você vai subir, você vai fazer um push dessa brand, depois que você enviou essa brand, você abre um pull request, que é o que a gente vai entender. Então, a gente vai ter linhas de desenvolvimento, que são as nossas brands. Para a gente conseguir fazer isso aqui em termos de exemplo, o Pedro já está com o projeto clonado, e eu vou clonar o projeto aqui com o usuário da minha filha, certo? Só para a gente poder ver. Então, eu criei uma pastinha aqui, dentro aqui do meu diretório que eu trabalho, eu dei o nome para ele aqui no Git Franco e chamo Ana Dev. Então, pensa que a Ana ela foi contratada para poder trabalhar aqui na nossa empresa de desenvolvimento para o nosso sistema, para o nosso site aqui. Qual que é a primeira tarefa que a Ana vai ter que fazer? Ela vai ter que clonar um repositório. Então, ela ganhou as credenciais de acesso, veio aqui, copiou, e ela vai clonar o repositório. E uma vez que ela clonou esse repositório aqui, depois ela vai ter que setar quais são as credenciais de acesso dela. Então, a primeira coisa que ela vai fazer aqui, beleza, a Ana chegou na empresa, criou o diretório, falar para ela, clona o repositório aí. Se vocês quiserem fazer isso junto aí, vocês podem acompanhar também. E se alguém quiser colaborar nesse projeto nosso aqui, esse que eu estou fazendo a aula, só falar e eu adiciono como colaborador. Lembrando, para a Ana estar como colaboradora, eu tive que ir lá, adicionar ela como colaboradora, ela foi no e-mail dela e aceitou trabalhar, certo? Então, a Ana veio aqui, Git clone, e clonou o nosso projeto aqui da aula. E aí ela está esperando, clonou, na hora que a Ana vai ver, beleza, o nome do projeto é aula Git. Então, a Ana vai lá e vai acessar o aula Git. Opa, eu dei espaço aqui. Deixa eu limpar para não ficar esse negócio feio. E a Ana clonou e aqui já tem todo o conteúdo.
O que é importante agora, antes da Ana começar a trabalhar? Você começou a trabalhar. Você tem que setar as suas credenciais. Por quê? Aqui no caso, na minha máquina aqui, eu tenho a credencial global, que é a minha, e eu vou setar as credenciais locais, que é da Ana. Ah, como que eu faço isso? A gente tem lá o git config, lembra? Então, quando a gente volta aqui, ó, a gente tem como setar as credenciais de forma local e de forma global. Tá vendo? Local e global. No caso que eu vou fazer um git config com o nome da Ana, o nome do usuário dela. Então, git config, o nome do usuário dela no git é Ana Laura Franco. Deixa eu confirmar se esse é o usuário dela do git mesmo. Aqui, aqui já está o git dela aberto. Esse aqui está o git dela. Deixa eu voltar aqui só no começo. Aqui, ó, Ana Laura Franco. Esse aqui é o usuário dela e ela está trabalhando aqui no aula. Esse aqui. Deixa eu voltar. Beleza. Ela aqui está trabalhando no aula Git, ela já está como colaboradora do projeto aqui. E aqui está o usuário dela. E eu tenho que colocar o e-mail dela também. Então, git config. Estou usando local, porque eu não quero isso para todos os projetos da minha máquina, eu só quero para esse projetinho, aula Git, que é onde que estou na pasta da Ana que ela está trabalhando. E eu tenho que fazer também um e-mail. Ana Laura, orgfranco@gmail.com. Beleza. Configurei. Agora a Ana ela vai começar a trabalhar. E aí eu, como gerente do projeto, voltando aqui na nossa página, a gente tem a nossa página lá já rodando. Só para vocês poderem ver o visual dela aqui, ó. Só para a gente lembrar, né? Eu tenho ela na página lá. Ela tá o nosso curso de Git e GitHub, a gente já está aqui na versão 3. E aí eu já tenho informações falando da linguagem C, do React, JS, o React Native. O Pedrão foi lá e fez a postagem dele sobre o PHP. E agora o que ficou para fazer? Depois aqui do PHP, a Ana ela vai ter que falar de uma linguagem, ela recebeu essa tarefa na próxima aqui. Então, depois do PHP, a Ana vai falar e depois, na próxima aqui, o Pedro vai falar onde que está a linguagem 6 aqui, ó. O Pedro vai colocar o nome dele, vai falar o nome dessa linguagem C que ele vai descrever. Então, vamos pensar que o Pedrão aí vai falar de Java. Então, ele vai colocar o nome dele, Pedro, aqui, vai falar de Java e o Pedro vai resolver o problema e vai colocar a imagem aqui correta, né? Vai colocar a imagem aqui, o símbolo do Java. A Ana vai trabalhar aqui depois do PHP. Então, a Ana ela vai trabalhar aqui e eu dei como tarefa, ó, o Pedro agora vai trabalhar, vai descrever a linguagem Java e a Ana ela tem que descrever uma outra linguagem. Então, a Ana vai falar de uma linguagem legada, por exemplo, o Pascal. E vai falar o que é o Pascal e vai mudar aqui também para o símbolo aqui. Vamos ver se a gente acha uma imagem do Pascal, do Turbo Pascal, para poder colocar aqui. Então, hoje os desenvolvedores, o Pedro recebeu uma tarefa e a Ana recebeu uma tarefa. Só que como o sistema ele já está funcionando, já está em produção, eles estão proibidos de comitar na master. O que eles vão ter que fazer? A Ana vai criar a branch dela, a ramificação de desenvolvimento dela, e o Pedro vai criar a dele. Depois que cada um criou, deu certo bonitinho, eles vão comitar essa ramificação e vão fazer o chamado pull request, que a gente vai ver como isso acontece. Pessoal, entenderam a história aí? Por que é importante a gente criar as branches e não comitar na master? Ah, mas a gente comitou na master antes? Sim, beleza, a gente estava fazendo a título de exemplo. Mas depois que o teu sistema está funcionando, o legal é não comitar na master. Por que você não vai comitar na master? Porque você pode fazer alguma coisa errada e parar o sistema que ele está em produção, que ele está rodando. Então, a gente cria ramificações. Pedrão, tá na escuta aí? Sempre na escuta. Beleza. Cadê o Nicolás? Acordou não? Ele ia fazer também? Nicolás não acordou, né? Ó, o Luiz Otávio apareceu hoje. E aí, Luiz, tudo certo? Acho que ele acordou e tá dormindo. Ó, o Velar também acordou? Beleza aí, Velar? Suave, professor. Tô tranquilo. Semana passada eu não acordei, não. Desconfiei disso, viu? Beleza.
Ó, então, o Nicolás não acordou, vai ser... Eu vou fazer aqui como... Então, o gerente do projeto aqui é o meu usuário, Matheus. E aí, eu contratei a Ana para fazer algumas coisas e o Pedro é o meu outro também, é o meu outro desenvolvedor. Então, Pedrão, qual que vai ser o nosso trabalho agora? Cada um vai criar a sua branch. Então, o local aqui, ó, eu estou aqui, a Ana, se eu digitar aqui, ó, git, branch, eu consigo ver quais branches que eu tenho. No caso, eu só tenho a master. Se eu der um git status, eu consigo ver que eu estou na branch master, on branch master. Então, essa é a minha branch atual. E eu não posso trabalhar na master. Então, eu não posso ficar aqui na master. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que criar uma outra branch e vou trabalhar nessa outra branch. Uma vez que eu já baixei o meu projeto aqui, eu vou abrir no Visual Studio Code, que aí eu gosto de trabalhar lá no terminal dele, que ele atualiza de forma dinâmica. Então, eu vou abrir aqui o Visual Studio Code, vou vir em File, Open Folder, vou abrir a minha pastinha lá, vou lá na AnaDev, o aula Git aqui, selecionar. Ó, vou vir aqui no meu index aqui, e aí a Ana sabe onde que ela tem que trabalhar, só que a Ana não pode começar a trabalhar por enquanto. Por quê? Vou abrir um terminal aqui, porque na hora que eu der aqui, ó, um git status, a Ana, ela tá na branch master. Então, a Ana, ela vai ter que criar uma outra branch. Como que eu crio uma branch? Vamos lá no nosso tutorial aqui. É só a gente dar git branch, o nome da branch que a gente quer criar. A gente já entendeu por quê? Se eu dou git branch, eu vou ver as branches que eu tenho. Se eu vou criar uma nova branch, é só git branch, o nome da branch. Aqui no caso, que eu dei o nome de work. Mas aqui no caso, a gente vai dar outro. Então, vou chamar aqui de git branch. E eu vou chamar minha branch de AnaDev. E o Pedro vai chamar a branch dele de Pedro Dev. Beleza, Pedrão? Pode desbloquear o microfone, que aí você vai falando aí também. Beleza. Beleza, pode deixar desbloqueado. Então, eu vou dar git branch, AnaDev. Já criei a branch. Já tô nessa branch? Vamos ver aqui, ó. Git status. Não, ó. Eu tô na branch master ainda. Ah, mas se eu der git branch aqui para ver as branches, eu tenho duas. Tá vendo que a master, ela tá marcada? É porque eu tô nela. E eu quero ir para qual? Eu quero ir para a branch, para a ramificação da AnaDev, para eu poder trabalhar lá sem mexer na master. Então, como que eu faço? Git, checkout, AnaDev. Agora, ó, switch, ou seja, alterado, mudado para branch AnaDev. Se eu der um git branch agora, olha lá, ó, eu tenho a master e tenho a AnaDev. E a AnaDev agora está marcada. Então, quer dizer que eu estou na branch da AnaDev. Fez isso também, Pedrão? Ok. Beleza. Então, cada um já tem sua branch. O que a gente mexer não vai alterar na master. E eu vou conseguir mostrar de forma bem clara aqui, ó. Então, a gente está no projetinho. Já estou na branch aqui. Eu alterando aqui o Visual Studio Code. É bem legal que ele já altera de forma dinâmica também o conteúdo. Então, eu estou aqui na versão 3 aqui. Aí, a primeiro tópico, estou falando sobre a linguagem C. O segundo tópico, estou falando sobre o React. O terceiro tópico, o Pedro que trabalhou, falou sobre o PHP. O quarto tópico aqui vai ser a AnaDev que vai falar sobre ele. A AnaDev vai falar sobre ele e ela vai falar sobre a linguagem Pascal. O Pedrão vai vir embaixo desse aqui, ó, que a gente tem, aonde que está lá na linguagem C. O Pedrão vai vir aqui, que foi a tarefa que eu dei para ele. Aqui na linguagem C ele vai falar sobre Java. Java, Pedrão, se você falar sobre outra linguagem, pode falar aí também. Não precisa ser Java, não. O Java já está digitado. Não, beleza. Coloca aqui, vai falar as informações e vai atualizar a imagem. Então, a AnaDev vai trabalhar aqui. Então, vou trabalhar aqui, então vou falar sobre Pascal, principais aplicações aqui. Então, vou colocar aqui algumas coisas aqui. Sistemas de controles comerciais da DD 80 e 90. Então, ali na década de 80 e 90, tinha muito sistema de controle comercial, sisteminha para poder fazer vendas, sisteminha para poder controlar estoque, muita coisa usava Pascal, ou objeto Pascal. E agora eu tenho que achar uma linguagem de Pascal, né, que aqui está a linguagem C, vou lá no Google Imagens lá,
e vamos pegar uma imagenzinha do Pascal aqui. Apareceu do Blaze Pascal. Linguagem Pascal. Eu acho que nem símbolo Pascal tem, viu? Ah, tem aqui um desenho bonitinho. Pascal não lembro não. Pascal é só essa telinha aqui. Foi a primeira linguagem de programação que eu trabalhei, quando fiz o técnico em informática aí no IF. Acho que essa aqui tá legal. Isso aqui mostra tanto Blaze Pascal, que foi quem deu o nome à linguagem, inspirado nele, né? Um código aqui pequeno e o nome da linguagem. Então, vou salvar essa imagem aqui. Aí a Ana vai lá, vai salvar dentro do diretório que ela está trabalhando. Diretório de trabalho. Vou aqui, Git aula. Opa, é a Ana Dev. Ana Dev, Git aula, imagem. Vou chamar aqui de Pascal. Então, vou salvar aqui. Salvei. Vou lá no projetinho agora. Agora a minha imagem vai ser a Pascal. Olha lá, se eu colocar aqui, já apareceu bonitinho aqui. Opa, ficou 2 PNG, né? Acho que ele não está conhecendo aqui. Tá vendo? Já conheceu a minha imagem bonitinha e eu já falei. Vou dar um Ctrl S, salvei aqui. Então, a Ana terminou o serviço dela. Então, a Ana recebeu o serviço, ela terminou o serviço e ela está na branch dela. Um negócio bem interessante, ó, a Ana, se eu der o Git branch aqui, ó, a Ana está na branch dela. E reparem aqui, ó, que aqui nesse tópico aqui, ó, tá as informações da linguagem Pascal que a Ana mexeu. Se a Ana voltar para Branch Master, ó, vou dar um Git Checkout. Git Checkout é para mudar entre as branches. E a Ana vai voltar para Branch Master. Então, Git Checkout Master. Quando ela voltar para Master, deixa eu dar um Git Branch aqui. Olha lá, ela voltou para Master aqui. Deixa eu ver se ela vai deixar eu fechar aqui. Eu voltei para Master sem fechar. Aí ele entendeu que eu fiz uma modificação na Master. Tem que fazer um commit primeiro na outra branch. Ele não... porque quando a gente salvou aqui, ele não entendeu que eu fechei na Master aqui. Deixa eu voltar aqui. Git, checkout, Ana Dev. Git branch. Beleza. Eu estou aqui. Aí agora a gente vai adicionar essas alterações que a Ana fez aqui, ó, para a gente poder fazer um commit dela. Então, git add, ponto, vou adicionar todas as alterações que foram feitas. Se eu der um git commit -m Ana Dev add Pascal. Então, eu dei o nome aqui do meu commit. Ah lá, ele está falando que teve 2 arquivos alterados que a gente criou e as alterações que a gente realizou aqui. Isso aqui, a gente está dentro da branch da Ana. Se eu fechar aqui, vamos ver se vai dar para a gente enxergar agora, e eu voltar para a minha... Se eu der o meu checkout aqui para Master, voltei para Master, ó, eu vou conseguir ver aqui, ó, logo embaixo do PHP, ó, na Master, continua o nome dos alunos, continua a linguagem XXX, e logo embaixo é a 6, onde que o Pedrão está mexendo lá. Então, na Master, não foi feita nenhuma alteração, tá vendo? Vou fechar aqui. Nem precisa fechar depois do commit feito, o checkout já troca direto a versão no Visual Code. Para ele trocar, só teve hora que o meu não estava indo. Se colocar Git Checkout Ana Dev, ele mudou aqui pro Ana Dev. Deixa eu dar um Git Branch, só para a gente poder ver. Tá no Ana Dev. Se eu voltar aqui agora, ó, no Ana Dev está alterado. Então, agora a gente tem as alterações, e essa alteração foi feita só na branch da Ana Dev, só na ramificação. Então, você pode criar uma ramificação de desenvolvimento. E aí, você tem a tua dupla, você vai ter a principal, e você vai ter a ramificação que cada um dos dois estão desenvolvendo, por exemplo. Isso, se necessário, depois que você coloca em produção. Já fiz tudo? Beleza. Agora, eu e o Pedro, a gente vai fazer os commits lá.
Então, vou lá, a gente já fez o commit, né? Agora a gente vai enviar essas alterações. Então, como que eu mando essas alterações lá para o servidor? Git push. Só que agora, o Git push, por padrão aqui, ele vai tentar mandar para master. E como eu estou na dev, eu tenho que falar. Eu vou mandar lá para o meu servidor org. Org é o nome do meu servidor. Então, org é um nome padrão que na hora que a gente criou o vínculo com o servidor remoto, eu chamei de org. E acaba sendo um padrão. É o meu servidor de origem, lá no GitHub, que eu linkei nele. E aí, eu vou falar para qual branch que eu quero mandar. Eu quero mandar para a branch AnaDev. Então, se eu der um Enter aqui, é para ele mandar essas alterações aqui. Fez aí também, Pedrão? Sim, sim. Agora a gente vai lá, beleza? Eu vou lá, eu sou o gestor do projeto, Matheus. E aí eu vou lá ver se teve submissões lá no meu projeto. Então eu vou lá no meu projeto aqui do Git, vou vir aqui aula Git, e vou ver aqui agora, ó, que eu tenho 3 branches, 3 notificações. Vou clicar, sou o gestor do projeto, e vou ver o que o pessoal está trabalhando. Ó. Eu tenho a master, eu tenho a Ana Dev aqui, e eu tenho o Pedro Dev. Então, eu tenho 3 ramificações. Deixa eu ver qual usuário que eu estou. Ah, tá certo. Eu tenho 3 ramificações diferentes aqui. E aí, o que vai acontecer? Eu, como gestor do projeto, eu já posso gerar um pull request, ou seja, que é a solicitação que essa alteração seja integrada à nossa master ou a outra branch. Eu posso mesclar 2 branches sem mexer na master. Por exemplo, eu posso fazer juntar as alterações do que a Ana fez com o que o Pedro fez, guardar isso em um resultado e depois jogar para a master, se eu quiser. Mas a gente vai fazer para a master. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, vamos pensar, a Ana continua trabalhando. Eu sou o gestor, eu vi que teve lá novas brands, mas ninguém fez pull request ainda. Pull request é a solicitação da alteração que foi feita e ir para a master. Então, eu vou aqui, estou no usuário aqui da Ana, a Ana está trabalhando aqui e o Pedro também. Aí o Pedro vai fazer igual aí, beleza, Pedrão? Beleza. Então, lá, a Ana mandou, ela vai lá na branch dela. Então, a Ana vai clicar aqui, tem 3 branches. A Ana vai vir na branch dela. Ó, tem a branch do Pedro e da Ana. Vou vir aqui no branch da Ana. Eu sou a Ana, né? Vou dar um pull request. Ou se a Ana falar, fiz merda. Vou aqui, desculpa aí, apago aqui. Então, vou lá, fiz alguma coisa errada, mas beleza. A Ana vai falar qual que é a solicitação aqui. Então, Ana Dev, DD Pascal, ela coloca o comentário. E aí, coloca lá, inserir as informações da linguagem Pascal, conforme solicitado. Beleza. Aí a Ana vai falar o que ela fez, as alterações. Aí um ponto que é muito importante aqui, ó. Tá vendo em reviewers? Aqui você vai colocar aqui, ó, quem são os revisores. Por exemplo, eu estou pedindo aqui para o Matheus, que é o gestor do projeto, e eu posso pedir para o Pedro também. E eu posso ter outras pessoas envolvidas nessa alteração específica. Então, vamos pensar aqui. Os revisores aqui, né? O revisor é o Matheus. Mas aqui eu tenho pessoas interessadas, assigners. Geralmente, esses assigners aqui, você vai colocar outras pessoas que vão analisar esse processo. Então, os assigners aqui em revisores, você pode ter alguém da parte de teste, e os assigners são interessados nessa alteração. Pode ser lá o PO, o Project Owner, lá para ele poder ver se o que fez realmente é isso, não precisa entender de código, mas se já está funcional, ou você pode colocar a galera de teste aqui também. Então, o assigners aqui, ele não necessariamente é um revisor geral, não é o cara que vai revisar o projeto inteiro, mas é uma pessoa que está interessada nessa funcionalidade específica. E aí você pode falar em qual projeto que está vinculado e beleza. E aí eu vou criar um pull request. Só você vir aqui, create pull request. Beleza, olha lá, o pull request da Ana Dev está criado. Joia? Aí está verificando aqui, né? Está em processo aqui. Legal que o GitHub Page está ativado no projeto, mas o GitHub está testando ele pelo Netlify. Ah, que legal.
É verdade, ó. Netlify, ó. Bacana mesmo. Deixa eu ver se tem aqui que é. Aí, ó, deploy, viu, ó, Netlify app, tá vendo? Isso aqui, ó, é um... Aí, ó, tá vendo? Isso aqui é só um teste para poder ver se isso está rodando, né? Bacana. Eu não tinha visto não, Pedrão. Valeu. E aí, beleza, Ana. Eu apaguei o negócio da Ana aqui. Deixa eu voltar aqui nos projetos da Ana. Cadê? Deixa eu voltar aqui no home. E, ó, repositórios. Eita, cadê o negócio que ela está colaborando aqui? Eu perdi. Ah, tá. Conseguia voltar no meu projeto aqui. Beleza. Voltando aqui no projeto, a Ana, aqui na hora que ela veio aqui, ela já terminou o pull request dela. É só dar OK lá mesmo. E aí a Ana que vai ver que tem dois pull request, ó. Tem um pull request dela e tem um pull request e tem um pull request aqui do Pedro. Agora eu, como gestor do projeto, que sou o Matheus aqui, vou atualizar aqui minha página. E vou ver aqui que eu tenho dois pull requests. Então, qual que é a tarefa aí minha? É analisar esses pull requests e ver se eu vou aceitar eles. Então, vou clicar aqui no primeiro pull request. Vou vir aqui. Eu não marquei, eu como revisor, o Pedro marcou. Estava lá, mas eu não marquei. Então, eu vou clicar aqui no primeiro pull request do Pedro. Se eu olhar a branch, o que é importante lá que a gente viu? Ó? Se a gente olhar aqui na branch, deixa eu voltar aqui, ó. Tem 3 branches. Se eu clicar para poder ver o conteúdo das branches, eu vou ver o conteúdo da branch do Pedro. Vou clicar aqui. Ó, isso aqui é do Pedro, ele colocou comentário ADD Java. Vou ver lá no código lá, vou ver, eu consigo ver se o Pedro mexeu no código. Cadê? Isso aqui o Pedro adicionou, Pedro Martins, linguagem Java, e colocou Java. Beleza, eu estou vendo o código. A pull request, a solicitação de pegar essa alteração que ele fez e mesclar com a master. E isso está lá na pull request. Vou vir aqui na pull request, ADD Java. E aí está aqui o Pedro. Isso aqui funciona como um fórum de conversa. Então eu posso ir conversando. O Pedro ele fez pull request. Eu consigo ver que isso foi testado, deploy no Netlify. Tá tudo ok lá. Eu posso fazer um comentário. Ô Pedro, não era para fazer isso. Eu posso ter olhado o código lá e já mandar alguma coisa para ele. Ou eu posso entrar lá nesse commit que ele fez lá, ó, e vou olhar o código. Então, eu vou entrar nesse commit, add Java, e vou conseguir olhar o código. Ó. Aqui é do jeito que estava, do lado esquerdo, e aqui é do lado direito, do jeito que ficou. E aí eu posso falar aqui, ô Pedro, nossa, não era para você colocar só a linguagem Java, você tinha que colocar Java 8 ou Java 9, que você tem que falar sobre aplicações específicas do Java 9. E aí eu posso vir aqui, ó, Pedro, falar da última versão do Java. E aí o Pedro vai vir e vai falar da última versão do Java, ele vai ter que falar. E aí eu vou colocar aqui, ó, add comente. Beleza. Adicionei o comentário aqui. E aí, isso aqui, depois, na hora de enviar, o Pedro vai conseguir ver isso aqui. Eu posso não aceitar essa alteração que ele fez e depois eu fazer com que ele envie novamente. Deixa eu dar um resolve aqui, deixa eu apagar isso aqui. Show conversation. Deixa eu deletar ela aqui para não ficar estragando aqui. Então, a gente pode fazer comentários nas linhas. Eu, como revisor aqui, alguém fez alguma coisa, não está ok, não está funcionando. Então, eu posso apagar. Voltando aqui na parte aqui do que está o commit. Ó, quando ele faz aqui, legal que o Pedro falou aí, ó, a gente consegue ver o deploy que ele fez no Netlify ali, ó. Que ele fez o deploy no Netlify. Se eu clicar em Details aqui, ó, olha que legal, eu consigo ver a alteração que o Pedro fez, ou seja, o resultado desse pull request aqui, ó, eu já consigo ver funcionando, tá vendo? Ó? Olha que alteração que o Pedro fez. Mas cadê o que a Ana fez? Não tá tudo mesclado ainda. Aí, beleza. Aí vamos falar, o Pedro fez tudo direitinho. Volta. O Pedro fez tudo direitinho, eu vou aceitar. Então, vou vir aqui no começo, aqui, posso conversar, isso aqui pode servir como um fórum.
e vou dar um merge pull request. A gente não vai entrar em detalhes aqui, porque eu posso fazer um merge normal e um rebase, mas geralmente a gente faz um merge normal, que é o squashing merge aqui, que ele vai manter essa linha mostrando todos os commits e todas as branches que existem. O rebase ele faz uma reorganização e aí a gente perde um pouco do histórico. E aí é bem pontual quando você vai fazer um ou outro. Mas de maneira geral é o padrão aqui mesmo. Merge pull request. Vou falar aqui, tá? Tudo ok com Java. Beleza. Isso aqui foi a alteração do Java que ele fez. Comenta bonitinho. Comente. Merge. Confirme merge. Beleza. Já fez o merge. Se eu voltar aqui na parte inicial agora, eu vou conseguir ver no código. Isso aqui eu já estou na master, ó. Na master, eu consigo ver que eu tenho a merge do pull request do Pedro. E ele adicionou o Java. Então, se a gente vier na nossa página agora, deixa eu ver se aqui tá. Ah lá, ó, tá no GitHub. Vamos atualizar, vamos ver se já atualizou aqui. Olha lá, ó, o do Pedro já tá aqui, ó. Isso aqui eu tô lá na página do projeto, na master. Linguagem C, React, PHP. Aqui o da Ana não tá ainda e eu já aceitei o do Pedro, Java. Tá faltando mais um para a gente terminar o nosso projetinho ainda. Beleza, do Pedro já está online. E agora eu aqui, como gestor do projeto, vou ver que ainda tem um pull request para poder resolver. Vou clicar aqui no pull request. Tem aqui o adicionado Ana Dev. Vou clicar nele para ver. Vou conseguir ver as informações que ela colocou. Vou conseguir ver que o Git ele já fez uns testes. Testou o deploy no Netlify. Olhou tudo aqui bonitinho. Eu já posso aceitar o merge aqui direto, se quiser. Ou, logicamente, ir lá aqui no commit. Venho aqui no... Ah, legal que dá para ver arquivos alterados. Ó. Dá para ver quais arquivos que foram alterados. Ó. O index HTML. Que ele foi alterado. E essa imagem aqui, ó. Que é a imagem do Pascal. E aqui também a gente consegue ver, ó. Bonitinho, foi alterado. Ou voltar aqui no commit, ó. A gente consegue ver as alterações que foram realizadas, ó, tudo destacado. Se eu quiser, eu posso adicionando os comentários aqui. Adiciono os comentários, por exemplo, se faltou alguma coisa. Tá tudo ok? Volto aqui no começo do meu pull request. Vem aqui, merge pull request. Ele vai falar se eu quiser comentar alguma coisa. Confirma depois. Professor, uma pessoa que está trabalhando individual, ela precisa fazer essas branches alternativas em vez de usar a branch master? Então, depois, assim, qual que é o ideal, Gabriel? Você está trabalhando individual. Então, você vai ter a tua master está funcionando. O ideal é que você crie uma branch de desenvolvimento. E aí, nessa branch de desenvolvimento, vou fazer mais alguma coisa? Faça no desenvolvimento, testei, tá ok? Submete ela, faz o pull request, tá ok? Merge. E aí, você vai fazendo esse controle de todas as alterações que você fez, tudo organizadinho. Sem você ficar dependendo de olhar os commits lá anteriores. Porque a ideia é o quê? Se você mandou lá para master lá, você vai ter que depender, achar aquela versão específica. Se você está fazendo com uma outra branch e você controla os pull requests aí, você sabe direitinho o teu fluxo de desenvolvimento. Então, depois que você já tem uma versãozinha funcionando, crie uma ramificação dev, por exemplo, e trabalhe a partir dessa dev. Beleza, entendi. Obrigadão. Então, aqui, ó, voltei no Alabit agora, não tem nenhuma pull request, está atualizado. A última coisa que foi feita aqui foi um merge com o conteúdo aqui da Ana Dev aqui, ela adicionou aqui também o conteúdo Pascal. E se eu vier aqui na nossa página agora, vou atualizar aqui. Olha lá, olha que bacana. Já está tudo aqui, ó. PHP que estava, Pascal foi o que a Ana Dev fez, falou sobre o Pascal. O que o Pedro fez, falou sobre o Java. E falta só a última pastinha aqui da parte 7. Então, eu consigo também, se a gente fizer alguma alteração, eu consigo fazer um merge direto aqui.
eu não preciso. Então, pensa aqui, ó. Deixa eu dar um git branch aqui, só para poder ver. Ó, eu estou no branch AnaDev. E aí eu falei para a Ana que ela vai pegar e ela vai fazer uma alteração e depois, se a Ana quiser, ela mesma pode fazer o merge com o master aqui no código e depois já submeter isso direto para master. Então você pode fazer local, aí você tem que tomar branch desenvolvimento. E aí você testou, o que eu fiz aqui funcionou legal. Já vou fazer o merge com a master e mandar isso para o master. Dá para fazer? Dá para fazer. Aqui, no caso, que antes da gente mexer aqui, ó, em qualquer coisa dentro da nossa master aqui, a gente tem que atualizar, porque a gente fez alteração, a gente tem alterações lá no nosso servidor, né? Então, se eu tentar mexer em qualquer coisa aqui, ó, deixa eu dar um git checkout, git checkout master. Checkout master. Vem para master aqui, a master não tem nada daquilo ainda. Então, antes de começar a trabalhar em qualquer coisa na master ou dar continuidade aqui, eu tenho que dar um git pull para poder pegar as alterações. Então, git pull, eu vou lá na master e vou pegar as alterações que ocorreram na master. Então, vou dar um git pull. Ó, tá vendo? Agora aqui já tem a alteração da AnaDev, que está validado, já tem a alteração do Pedro, que está validado. Olha que bacana. Eu tenho tudo ok aqui, ó. E antes de continuar também o desenvolvimento lá no AnaDev, porque falou que teve desenvolvimento, né? Git checkout AnaDev. Lá, na AnaDev ainda está faltando, lá tem um Pascal, mas não tem a parte do Pedro, também tem que dar um git pull aqui, ó. Opa, deixa eu ver. Git pull orange master. Tem que falar aqui porque eu estou numa branch, né? E aí agora eu já atualizei também aqui o da Ana. O da Ana já está atualizado também. Tudo ok aqui. Se eu der um git branch, ó, eu estou na branch da Ana. E a branch da Ana já está atualizada, ó. Tá com o conteúdo que ela alterou, tá com o conteúdo que o Pedro alterou. Então, qual que é o processo? A Ana alterou, trabalhou. Mandou, fez um pull request. Beleza. A Ana terminou o trabalho dela. O desenvolvedor foi lá, atualizou, e depois para a Ana continuar trabalhando, a Ana ganhou mais um serviço agora. A Ana ela tem que vir aqui e terminar o último aqui da linguagem 7. Então, ela ganhou esse serviço da linguagem 7. Antes de dar continuidade, o que ela fez aqui? Ela deu um git pull. Então, um git pull, eu vou pegar as informações. Então, ela veio aqui. Ela veio, deu um git pull para poder pegar as informações. Ela deu um git pull orange master. Então, ela pegou as informações que estão na master, o que está atualizado na master, e trouxe para a máquina dela. Para ela começar a trabalhar, para continuar o trabalho, com as informações já atualizadas lá do servidor. Mas e se ela mexer em alguma coisa que outra pessoa mexeu? Aí gera os conflitos, que a gente viu na última aula, que aí quem pegar um conflito vai ter que resolver o conflito. Então, se duas pessoas mexeram na mesma linha, você tem que ver qual linha que você vai aceitar para poder dar continuidade. Pedrão, o que você falou por último aí? Você usa o CD, sobe um erro para master? É que, digamos assim, a sua aplicação está com a integração contínua. Então, tudo que você fizer na master sobe para produção, como é bem comum com GitHub Pages e Netlify. Uhum. Se você gerar algum erro na sua aplicação e, por exemplo, a pessoa não conseguir mais fazer login no site, ele simplesmente vai ficar travado na posição que ele está e o erro vai propagar para produção. E digamos que se o cliente precisa conectar na aplicação, ele não vai conseguir, porque tem um erro lá na frente que você passou diretamente. Não, justamente, Pedro, isso que é importante, sim, o comitar na master, né, viver perigosamente, você faz uma alteração no sistema e comita na master sexta-feira, 5 horas da tarde e sai correndo, né? Esse é o famoso viver perigosamente na área de desenvolvimento. Então, a regra é o quê?
quando você está trabalhando numa empresa, você está sozinho ali, beleza. Mas, você está num projeto seu. Mas você está numa empresa, nunca commit na master. Nunca. A master, ele é a produção, ele é o desenvolvimento. Então, você tem tua linha de desenvolvimento, você vai commitar na tua linha de desenvolvimento, você vai fazer um pull request com ela, e depois quem vai fazer esse merge é alguém que está algum nível acima de você, que verificou, passou por testes, pegaram isso, testaram, e aí sim vão verificar se está tudo ok para fazer o merge com a master. Pessoal, entenderam qual que é a ideia aí? Por que a gente tem as nossas brands? Esse material já está atualizado lá no ambiente, então tem um tutorialzinho e essa explicaçãozinha. Por que a gente cria brands? O que é o pull request? E por que é tão importante trabalhar dessa maneira e não comitar na master? Beleza aí, pessoal? Alguma dúvida?